Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise para a semana de 28 de maio de 2018, a última semana do mês. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Selecionei alguns pares de moedas, alguns índices, para analisarmos a sua probabilidade de tendência durante a semana. Iniciando a nossa análise pelo SP500. Quem já acompanha nossas análises aí há um bom tempo sabe que eu utilizo bastante a movimentação e estrutura do mercado com base nos padrões harmônicos, buscando probabilidades principalmente de reversão ou de continuação de movimento. E o SP500 nós temos aqui então uma estrutura que foi formada, onde nós temos uma região, um nível que seria uma potencial zona de reversão. Porém, o que eu estou identificando? Uma possível reacumulação nesta região, onde o mercado ele pode explodir e manter, ou melhor, modificar essa estrutura que era um possível Gartner formado e formar um padrão de extensão, não respeitando essa região. A base desta conclusão é esse nível de acumulação. O mercado está podendo fazer uma reacumulação aqui, buscando força para fazer um movimento de impulsão e possivelmente, cumprindo esse movimento que nós estamos falando, ele estará passando essa potencial zona de reversão próximo a 786. Perfeito? Então vamos analisar aí durante essa semana se realmente ocorre esse movimento de fuga dessa consolidação que nós temos nesta região, e o mercado então vem a continuar a subir, fazer movimentos aí ascendentes no gráfico diário. O índice do dólar. O índice do dólar nós desenhamos um padrão. Aqui nós tínhamos um possível, aqui seria um padrão morcego, okay? Onde nós temos uma retração a 50 e teria uma retração em 886 da perna XA. O mercado ele até fez, ou melhor, insinuou aí um movimento, um candle, um doji, um candle de indecisão, depois um candle negativo, insinuando aí uma possível, o que seria um potencial zona de reversão, mas logo em seguida houve um candle de força, okay? E anulando esta região, então perdemos essa região com um possível padrão morcego, e agora nós temos um segundo padrão, um movimento que é um movimento maior, que aí seria um movimento de extensão, okay? Um possível crab, que a extensão seria bem mais longa aí. Lembrando que nós temos algumas regiões aqui onde o preço se encontra é uma resistência, e nós vamos ter este nível de resistência também em 95 mil, okay? Que o mercado pode sentir, mas aí nós temos um estudo, aqui no passado ele fez um crab e respeitou, o índice do dólar. O mercado já cumpriu, os seus alvos. Aqui seria a primeira região, ponto B, já atingiu, e a região e o segundo ponto é o ponto AC do movimento, que é esse nível que o preço já se encontra aí. Então seria o alvo final desse primeiro padrão que nós estudamos, e onde nós estamos buscando o desenho de um segundo padrão. Lembrando que a maioria que opera esses padrões, os estudiosos desses padrões, na literatura desses padrões harmônicos, as operações ocorrem em pontos de reversões, potencial zona de reversão, que é o ponto D, que quando o mercado forma o ponto D, busca essas reversões. Eu particularmente, além de operar essas reversões, eu busco bastante o ponto C, para buscar a impulsão dessa perna CD. Okay? Mas enfim, então índice futuro está testando uma região importante, que é o alvo desse crab anterior, e aqui nós vamos ver como o preço se comporta e se estruturando, confirmando esse padrão, esse novo crab que está se formando aqui, também movimento de extensão. Nós vamos ter aqui uma potencial zona de reversão, onde nós podemos ver aí movimentos longos aí, podemos ver aí
quando ocorre essa confirmação, né, nessa potencial zona de reversão, são movimentos longos aí que o mercado acaba fazendo. O EURUSD. Bom, o EURUSD nós tínhamos aqui um padrão, tá? Que também um padrão aí, vamos confirmar que padrão que era. Também esse era um padrão morcego, ponto B em 50%, e onde nós tínhamos essa região, essa zona de uma potencial zona de reversão. O mercado não respeitou, rompeu e está vindo buscar agora esse ponto aqui de 1.500 e 15.500, um ponto 15.500, vai ser um suporte importante. E lembrando que nada mais o mercado está fazendo, okay? O movimento quando ocorreu nessa potencial zona de reversão, que era esse movimento de extensão. Vamos só confirmar o movimento. É, 38, 161 era um crab, ok? Então aqui era um crab, esse nível, essa região era uma região de uma potencial zona de reversão e convergia com um número redondo aqui, 1.24000. Houve algumas tentativas, alguns rompimentos falsos e o mercado rompeu. Então o mercado nada mais está fazendo que cumprindo esse movimento, okay? Esse crab que está desenhado aqui, e lembrando que primeiro alvo, né, aqui nós vamos ter o ponto X, nesses movimentos de extensão, aqui é uma região importante de alvo, que vai coincidir com essa resistência, tá, do mercado em 1.15500, e depois nós temos o ponto B. Okay? E por fim, se o movimento realmente a base AC do padrão. Okay? Então são aí os níveis que o mercado cumprindo esse movimento. Aqui nós podemos observar o desenho de um novo padrão. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nós temos o desenho de um novo padrão. 38%. Okay. Aqui nós temos então um ponto importante de suporte. Ponto X, ponto A, ponto B. Okay. Vamos ver. É claro que o mercado aqui ele pode ter uma boa correção dessa última perna de baixo. Estamos analisando o gráfico mensal, mas a estrutura do mercado tudo mostra, né, um movimento, apesar das correções que nós estamos buscando, né, são apenas correções do movimento de queda, são apenas correções, porque o mercado tende a cumprir esses padrões, e esse padrão ainda ele não foi fechado, esse crab ele não foi fechado, que foi desenhado no passado. Perfeito? O mercado ele pode sim desenhando os padrões aqui de correções, tá? Mas para vir a cumprir esse padrão maior com as potenciais zonas aí de alvo. A Libra versus o dólar está praticamente na mesma situação, tá? do euro. Nós temos aí um padrão maior formado aqui, porém nós temos um padrão, né, esse crab que o mercado formou, e onde nós temos os alvos, né, que o mercado tende a cumprir. Ponto B e a base, né, AC aí do padrão. Okay? Então o mercado nada mais está fazendo aí algumas correções que nós buscamos, e aqui nós temos uma potencial zona de reversão, onde nós podemos ter uma reversão do mercado formando padrões, mas a longo prazo a tendência da Libra aí é um movimento de queda, principalmente fechando esse padrão, esse crab aí a longo prazo já estudado também. Interessante que nós podemos ver aí o potencial, né, desses movimentos que nós já estudamos. Para quem acompanha nossos vídeos, mostramos esses movimentos tanto do GBP quanto do euro aí, indexado ao dólar.
podemos ver aí que esses padrões maiores aí que nós estudamos, que seria um movimento de queda, mesmo o mercado fazendo movimentos aí de manipulação do mercado, vim buscar aí a tentativa de fazer novos topos aí, mas o movimento maior aí foi de queda, principalmente nesse ano. O euro JPY. Bom, o euro JPY tem aí um padrão também estudado. Deixa eu colocar gráfico mensal. Que nós tivemos um padrão, o mercado fechou neste nível e corrigindo já quase próximo do alvo do ponto B. Lembrando, ponto B, primeiro alvo, e AC, o segundo alvo. Então, a longo prazo, a expectativa também de queda. O mercado não cai em linha reta, mas a longo prazo é um movimento aí que nós buscamos de queda no euro JPY. Bom, o SDCAD. Com base nos padrões, o que nós temos? Bom, as últimas semanas nós desenhamos este nível. Nós não sabemos se é uma reacumulação ou uma distribuição que o mercado ia fazer. O que eu falei que seria importante é o mercado sair, principalmente desses dois níveis aqui, romper o abaixo de 1.28000, aí sim podia ser uma perna CD e ser esse padrão que eu desenhei, que seria uma probabilidade de um padrão, okay? Ou se o mercado rompesse 1.29000, cumprir esse padrão que nós desenhamos já a longo prazo, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, e aqui a nossa região ponto D, nossa potencial zona de reversão, onde nós buscamos uma reversão do mercado. Então o mercado rompendo esses níveis aqui, okay, que nós podemos esperar é o mercado ir buscar essa potencial zona de reversão. O SDCAD. O Brás 50. Agora rompeu, aquela estrutura de acumulação, de acumulação que estava já há um bom tempo entre esse nível de resistência e esse nível de suporte, formando esse retângulo, como eu já tinha falado já análises anteriores, que o mercado ficaria interessante rompendo essa região, e agora ele está testando esse nível de 78.500. 78.500 aqui vai ser uma resistência importante que o mercado vai vir tocar essa semana e podemos ter uma correção, mas a estrutura aí, a princípio, vamos avaliar aí qual que vai ser a movimentação do mercado com base principalmente nesse nível, o mercado rompendo essa região de 78.500, podemos ter movimentos aí mais baixos. Vamos ver o gráfico semanal. Gráfico semanal nós temos aí, vamos ter um suporte importante em 72, $72.000. Opa, tô tentando modificar aqui, joguei uma ordem assim aqui, 72.000, mercado fechado 72.000. Então aqui vai ser um nível de suporte que o mercado possa vir a testar aí a longo prazo. Nós temos aqui esta LTA, tá? Então vai ser decisivo essa semana o mercado testando, próxima CLTA aí também, qual que vai ser a reação do preço. Isso, o mini índice da Bovespa, na nossa plataforma como Brás 50. O petróleo também respeitou bastante, tá? Os nossos padrões, estudo dos padrões harmônicos, aqui uma potencial zona de reversão, nosso ponto D, houve aí um rompimento, o mercado começou a mostrar fraqueza e no último pregão sexta-feira aí mostrou já uma entrada de força vendedora, onde podemos ter aí uma correção aí nessas próximas semanas aí, vir a buscar o ponto, deixa eu deixar aqui já fixo, o ponto B e a região AC. Okay. Isso o petróleo, ok? E agora vamos analisar as principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. Com base na última análise que nós fizemos na semana passada, o mercado, infelizmente, infelizmente eu falo para quem aquelas pessoas que muitas pessoas, eu tenho recebido vários e-mails, pessoas que estão posicionadas na compra nessas criptomoedas.
comprar aí quando o preço estava mais elevado. E o que nós falamos na última análise foi que o mercado teria que vencer essa resistência primária, que é essa resistência desse padrão, né, desse padrão morcego que formou aqui, ponto B, e que ele teria que romper essa resistência, tá, para romper essa resistência principal, né, que seria uma barreira, vamos imaginar que aqui fosse uma barreira com um número reduzido de soldados e aqui com um número elevado de soldados, ou seja, aqui nós temos um número, né, ocorreu uma grande concentração de vendedores que foi responsável por esse movimento de queda do mercado e possivelmente o mercado ele vai ter que vencer, né, esses vendedores que têm o interesse de empurrar o mercado abaixo, vai ter que romper esse nível para vir testar novamente os topos anteriores. E o mercado, infelizmente, ele não conseguiu, né, já bateu uma, duas vezes, o mercado não teve força essa semana para vir fazer um reteste nesse nível, fazer uma concentração, uma reacumulação, que seria interessante o preço reacumular nessa região, né, para explodir aí, para fazer um movimento de alta. Okay? Vou pegar aqui um exemplo aqui do que eu estou falando aqui, ó, uma acumulação do preço e lateralização e o mercado explodiu, ok? Então não aconteceu isso, o mercado fez aqui um movimento de consolidação, mas explodiu para baixo, ok? Então não está muito interessante. E o que eu tracei agora? Aqui ele está numa região de retração importante, okay? Ou o mercado agora ele vai reagir e vir fazer uma perna, né, proporcional a essa primeira perna aqui, rompendo essa região primária, essa resistência primária, ou o mercado fazer um movimento rompendo esse nível inferior aqui, vai ficar complicado, tá? Um movimento aí de alta a curto prazo para as criptomoedas. E vamos ver o Ethereum. A estrutura do Ethereum encontra-se pouca coisa melhor, tá, do que do Bitcoin, mas também nós esperávamos aí uma ruptura dessa resistência primária do preço. O mercado só fez uma correção dessa última perna de alta e agora encontra-se também em um ponto decisivo. Tá? Nós tivemos um mercado, um candle de rejeição, esse candle é importante. O mercado não pode perder este nível, tá? Esse nível aqui é importante. E mesma estrutura do Bitcoin. Caso romper o fundo aqui, vai ficar complicado a curto prazo aí uma recuperação do Ethereum, ok? Então o mercado, o interessante seria para quem busca um movimento de alta, no momento onde encontra-se o preço, neste nível, nesta região, o preço começasse a recuperar, romper essa resistência inicial. E o interessante é que essa perna ABCD, que nós traçamos aqui, ABCD, ela cumprindo esse padrão, ela vai estar superior o preço a essa resistência secundária, que fica livre para vir buscar então os topos aí anteriores. Espero que tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar o nosso site unitrader.pro.br, onde nós temos uma aba aqui com vários conteúdos gratuito, prêmio, né? Nós temos as análises do mercado, as análises anteriores, o local onde você pode estar entrando em contato com o nosso suporte. Tem também operações que nós vamos postando aí, postando em tempo real que nós fazemos, exemplos aí do método que operamos. Então fique à vontade para estar entrando em contato, tirando eventuais dúvidas. Um forte abraço e até a próxima semana.